Eu coloco a apresentação de vocês. Então, mais uma vez, então, eu sou o Matheus, né? Acho que vocês estão vendo a tela inicial. Hoje eu vou tentar não me prolongar muito, tá bom, pessoal? Então, não se preocupe, vocês não vão exceder o horário habitual de vocês, mas eu vou agilizar alguns tópicos, tá? Então, eu vou passar por cima mesmo, assim, vou ser rápido até certo ponto na explicação. Eu pensei em deixar algumas coisas de fora de hoje, para cumprir bem o tempo, mas eu não vou deixar nada de fora, porque eu acho que vai ser tudo importante de certa forma, tá? Os tópicos que vamos trabalhar na aula de hoje vai ser esse daqui, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre, né, os conceitos sobre a comunicação, quer seja a verbal, quer seja a não verbal. Isso aqui tem muita coisa para se falar a respeito, tá? No portal de vocês têm alguma coisinha sobre o assunto, tem muito mais a se trabalhar, mas eu creio que pelo menos a abordagem que nós vamos dar para vocês vai ajudar a entender um pouquinho de quão importante isso é para o tópico da disciplina, né? Que seria vendas e negociações. O segundo assunto que nós vamos estar trabalhando seria esses fundamentos do porquê as pessoas tanto compram quanto não compram de você, ok? Por que isso acontece? O que faz elas decidirem por fechar um negócio com você ou não? Perfeito, eu acho algo mais ou menos interessante. Tem muita coisa a se falar também, para não deixar de fora. Eu vou trazer digamos assim, um resumo, né, uma abordagem daquilo que é mais importante, beleza? E por último, vamos falar também um pouquinho sobre eficientes táticas e técnicas de negociação e relacionamento com o consumidor. Aqui também tem muito assunto a se tratar. Nós vamos tentar fazer um resumo de tudo, né? Agora, eu posso disponibilizar para vocês juntamente, né, com os slides no final dessa disciplina, né, como eu mando o link lá para vocês fazerem download dos slides, alguns livros, né, e artigos sobre o assunto, tá, que vai ajudar vocês a aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. E como eu falei, no final da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as instruções para o PIPA do semestre, perfeito? Pessoal, sei que nós já estamos em setembro, né? Vocês já sabem disso. E o final do ano já está chegando, beleza? E com o final do ano, ou com o final de cada semestre, nós temos o PIPA. E eu vou tentar hoje já fazer uma introdução da explicação para vocês. Como eu falei, algumas pessoas, inclusive, já acompanharam, já estão fazendo, né, as atividades com base pelo fato de que já foi disponibilizado no portal de vocês desde agosto, beleza? Mas eu vou fazer uma explicação geral também para vocês terem uma noção, ok? Pois bem, vamos dar início então nesse tópico de hoje. Não à toa é algo que nós podemos aprofundar muito, tá? Porque quando nós falamos em negociação, basicamente, tá? Nós falamos de um. Eu não vou dizer que é um jogo necessariamente, tá? Mas isso diz respeito a um relacionamento, tá? Então, assim como um jogador de xadrez ele se relaciona com o seu adversário, com o seu oponente, né? Nós, ok? Quando estamos fechando uma negociação, uma venda, por exemplo, nós estamos nos relacionando com o nosso cliente. Em todo tipo de relacionamento, algo que auxilia, quer seja para construir, quer seja para destruir uma relação, um relacionamento, é isso daqui, tá bom? Se vocês olharem para a vida profissional de vocês, vocês vão ver que isso é verdade. Se vocês olharem para a vida pessoal de vocês, vocês vão ver que também isso é verdade. Se vocês olharem para a vida, enfim, para todas as esferas da tua vida, você vai ver que o relacionamento, né, aquele que é mediado pela comunicação, ele é a chave para tornar o meu relacionamento bom ou ruim. Perfeito? Se a minha comunicação for boa, ele tende a ser um bom relacionamento. Se a minha comunicação for má, tende a ser um relacionamento destrutivo. Perfeito? Então, nós temos a chave do processo, seria como se fosse a comunicação. Ok? Se fosse para nós definirmos, seria como trata-se do simples ato de transferir informação de um lugar para o outro, ou seja, de um emissor para um receptor. Beleza? O que acontece nesses casos? Por que o professor Matheus está falando sobre comunicação, basicamente? Porque nós vamos falar sobre dois tipos de comunicação, que é a verbal e a não verbal. Perfeito? E vocês vão conseguir entender ao longo da aula, como um todo, quão importante isso é para que eu possa fechar o negócio. Beleza? Essa questão da comunicação ela não é um processo misterioso, ok? Mas, basicamente, eu tenho que ser hábil, né? Tem que ser, por exemplo, coerente, pelo menos escolher as palavras certas da maneira correta, para fazer com que a minha mensagem passe a ser intacta, completa e coerente.
tá? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, né, em casa. E ela, quando ela quer alguma coisa, muitas vezes, agora ela está numa época de apontar muito, né? Então ela aponta para as coisas e quando ela aponta para algo, eu sei mais ou menos o que ela quer, né? Aponta para água, tá com sede, aponta para comida, quer comer e por aí vai. E muitas vezes ela começa a falar, fica falando, né, balbuciando algumas palavras, e eu falo para ela, filha, não estou entendendo o que você está falando. E ela começa a chorar, como se ela estivesse falando assim, meu Deus, meu pai não me entende o que eu quero dizer, né? O que está acontecendo ali, pessoal? Ela está se comunicando comigo, perfeito, mas é de uma maneira que a comunicação não está sendo intacta, está totalmente incompleta e é incoerente. Por quê? Eu estou falando de uma criança de 1 ano e meio de idade. Perfeito? Eu vejo muitos adultos fazerem isso também. Não no sentido de não saber formar as palavras, mas de que a comunicação deles é péssima. E sendo uma comunicação péssima, eles não vão conseguir fazer com que as pessoas realizem o que elas pedem. Não vão conseguir fechar um bom negócio muitas vezes, porque não consegue pautar um relacionamento com base na sua comunicação. Perfeito? E vamos tentar ver até o final da aula como nós podemos melhorar isso. Tem muito a ser tratado sobre esse assunto, mas a gente vai tentar falar de uma forma mais ou menos rápida e aí no final a gente lança algumas perguntas e na semana que vem a gente pode fazer uma revisão sobre o tema também. Beleza? Então, os tipos de comunicação, basicamente, eles dependem do tipo de mensagem que eu quero transmitir, da confiança do remetente, ou seja, do entendimento sobre o assunto, bem como do conhecimento prévio do receptor, da pessoa que está recebendo o assunto. Ok? Como é óbvio, algum conhecimento prévio esse receptor deve ter. Tá? Vamos supor que eu sou professor aqui de vocês, mas eu começo a falar de repente aqui em chinês, tá? Ou em tailandês, ou em francês, ou em qualquer outra língua que vocês não entendem nada. Ora bem, eu posso estar dando uma aula exatamente igual como eu estou falando aqui agora em português, mas vocês não vão entender. Por quê? O conhecimento prévio de vocês, tá? Como receptores, da língua, do tipo de mensagem que eu estou transmitindo, inclusive, vocês não têm esse conhecimento prévio, ok? Então vocês precisam pelo menos um pouco de conhecimento para entender pelo menos um pouco da mensagem. Nesse caso, nós vamos falar sobre dois tipos de comunicação, que seria a verbal e a não verbal. Quando eu falo em verbal, eu digo em palavras, tá ok? Então aquela comunicação que envolve palavras, é aquela comunicação que nem sempre envolve palavras. Beleza? No modo verbal, por exemplo, eu posso ter a linguagem oral ou a linguagem escrita, tá? Escrita ou falada. A ideia é ser breve e simples, exatamente para não causar muita complicação. Vocês vão ver hoje, nessa aula de hoje, que algumas estratégias que envolvem negociação, elas tendem a dizer para a pessoa ser o mais simples possível, tá? E vocês vão entender o porquê disso. Inclui também conversa olho a olho, né? Ou seja, aquela interação direta. Um, assim como outras formas de comunicação, por exemplo, geralmente que envolvem palavras, beleza? É influenciada quer seja pelo tom de voz, pelo volume, pela velocidade e pela clareza da fala, tá ok? Eu sei que aqui nesse aspecto, principalmente, o professor Matheus às vezes peca um pouquinho porque eu acabo falando muito rápido. Hoje eu vou tentar falar um pouco rápido porque a aula para nós é curta para vencer todo o conteúdo. Mas a ideia é o quê? Quanto mais claro eu for na mensagem do que aquilo que eu estiver falando, melhor vai ser a recepção dessa mensagem para a pessoa que estiver ouvindo. Perfeito? A comunicação não verbal, por outro lado, é aquela que, como eu falei, não envolve, não necessariamente apenas o verbo como estilo de palavra, mas não envolve palavras, tá? Trata-se de enviar ou receber mensagens sem palavras, né? Quer seja através do gesto, a linguagem corporal, postura, algumas pausas, muitas vezes, né? Expressões faciais e tudo mais. E a comunicação é dependente da linguagem corporal do remetente, aqui nesse caso. Por quê? A maneira como eu falo interfere no conteúdo da minha mensagem. Perfeito? Eu não preciso nem usar palavras, muitas vezes, para mostrar que eu estou triste. Basta a minha expressão. Mesma coisa para alegria, para felicidade. Não preciso nem usar palavras para mostrar isso, que a expressão da pessoa demonstra, tá? Então, é um tipo de comunicação não verbal. Há quem diga, pessoal, olha só o que eu vou dizer para vocês. Há quem diga que cerca de 75%, tá? Se nós pegarmos um gráfico de pizza aqui nesse caso, 75% da comunicação que existe entre as pessoas, ela é não verbal, ok?
não verbal. O que que significa? 75% da mensagem que eu envio para vocês, ela é não verbal. Tá? Aqui nós damos uma aula online, então é um pouco mais difícil de retratar isso. Mas relembre das nossas aulas presenciais. Lembra do professor Matheus lá fazendo micagem, mostrando e apontando para o quadro, e isso e aquilo, e conversando, e enfim, alterando tons de voz e tudo mais, e criando algumas pausas. Isso diz respeito ao tipo de mensagem que eu estou enviando. Tá? E as minhas palavras representam praticamente 25% da mensagem como um todo. Então, para vocês verem o impacto que existe na maneira de eu me portar para enviar uma mensagem, tá? Para me transmitir um conhecimento. E isso é importante por quê? Porque eu tenho que pensar, para minha mensagem ser bem transmitida, para mim atingir meu objetivo, basicamente, que como a comunicação não verbal, não envolve palavras, ela vai envolver o quê? Aparência, linguagem corporal e os sons. Beleza? Eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas eu deixo mais ou menos resumindo. O que diz respeito à aparência, tá? O que diz respeito à linguagem corporal, que são as expressões, os gestos, a minha postura, e o que diz respeito ao tom, basicamente, da minha mensagem, ok? Eu posso dar um tom mais alegre, por exemplo, para vocês, tentar falar de uma forma mais alegre essa mensagem, como eu posso trazer um tom mais sério, tom mais acometido. E isso tem um impacto no receptor da mensagem, beleza? Estão entendendo o quão profundo é esse conceito de técnicas de negociação? Isso vai muito além do que nós imaginamos muitas vezes. Agora, se nós somarmos aquilo que nós vimos anteriormente, da linguagem, né, e comunicação verbal e não verbal, e passarmos agora para as habilidades de negociação e vendas, só um minutinho, e vocês vão ver que muitas coisas vão se casar. A ideia é o que? Eu coloquei aqui Expert Tips, né? Nesse subtítulo aqui como habilidades de negociações e vendas, porque esses tópicos que eu vou colocar aqui para vocês agora, eles foram criados por esse David Waring, ok? O David, ele é o cofundador da Fit Small Business, né? Que é uma organização, digamos, eles têm um site, mas é uma organização que trabalha com negócios, basicamente, né? Com negociações. Então, eles dão palestras, ensinam, criam blogs, criam artigos a respeito das técnicas de venda, tá? De negociações. E ele colocou várias técnicas super interessantes que eu vou estar trazendo aqui para vocês agora, de uma forma mais ou menos resumida. Mas, se vocês procurarem, digitar isso aqui, David Warren, né? E Fit Small Business, né? Que é o nome da empresa, no Google, vocês vão achar esse site e vão conseguir complementar se vocês quiserem o estudo de vocês. Beleza? Qual que seria a primeira lição para nós para as técnicas de negociação? Por exemplo, deixa-me só colocar aqui a coisa na tomada. Acho que agora deu. Perdão. Ok. Qual seria a primeira lição, basicamente? Tá? A primeira dica é que nós façamos a lição de casa. O que isso significa? Ora bem, eu tenho que conhecer o máximo possível de coisas a respeito do meu cliente, do meu potencial cliente, tá? Quer seja as preocupações que eles têm, a necessidade que ele tem, ou eventuais objeções, para que eu possa criar um relacionamento que efetivamente termine com uma negociação positiva para o meu lado. Perfeito? Então eu tenho que conhecer. A primeira dica que as pessoas colocam, que esses experts dizem sobre negociações, é isso: ó, faça a sua lição de casa. Conheça a pessoa que vai ser do potencial cliente, ok? O que ele gosta, o que não gosta, que tipo de necessidade que ele tem, basicamente, quais o seu potencial, beleza? Quando eu consigo responder a esses tópicos aqui, ou pelo menos ter mais informações a esse respeito, perfeito? Eu vou atingi-lo, digamos assim, não vou dizer o termo atingi-lo, eu vou abordá-lo com muito mais eficiência, ok? E essa eficiência pode levar eu a finalizar um contrato de venda, né? Digamos, finalizar minha negociação. Eu devo conhecer os padrões do meu cliente. Muitas empresas, tá, que compram os produtos que nós vendemos, né? Digamos, eu falando como um vendedor, né, como um negociador. Então, as empresas que adquirem os nossos produtos, por exemplo, eles têm alguns padrões de comportamento. Esses padrões, muitas vezes, são delimitados pelos procedimentos da própria empresa e eu tenho que conhecer antecipadamente. Não adianta eu tentar vender um produto que muitas vezes custa o dobro daquilo que a empresa permite pagar, digamos assim. Então eu tenho que conhecer para poder
fazer uma abordagem correta, né, com esse cliente. Usar o silêncio, né? Até eu coloco aqui no caso, ouça mais e fale menos durante a negociação. Outra dica que eles colocam é não se sentir obrigado em quebrar o silêncio. Isso é uma coisa que nós brasileiros fazemos muito, né? Então, a pessoa está tentando conversar ali, de repente gera um momento de silêncio e nós nos sentimos na pressão de tentar quebrar aquele silêncio, porque na nossa mente o silêncio ele é negativo, mas nem sempre é. Tá? Eu tenho que saber usar o meu silêncio, geralmente porque, ao mesmo tempo que eu estou pensando, o meu potencial cliente também está pensando, tá? E esse pensamento é bom. Eu posso aproveitar esse tempo de silêncio para pensar um pouquinho nas estratégias, ter um feedback de como que as coisas estão indo, tá? Abrir um pouco mais o meu questionamento, deixar as perguntas mais abertas, tá? Em alguns momentos, digamos assim, quando eu, né, para incentivar o meu cliente a falar, porque quando eu incentivo ele a falar, isso dá tempo de eu também ir pensando um pouquinho. Então, usar o silêncio muitas vezes na conversa é muito produtivo, ok? Ser o primeiro a soltar a âncora. Quando se fala em soltar a âncora, nessa questão da negociação, isso diz respeito a ser o primeiro a propor o fechamento do negócio, tá? Então, quer seja o preço final, quer seja as condições, os termos finais, ok? Então, quando fala em soltar a âncora, é basicamente assim, digamos, tentar lançar um fecho do negócio. Uma das estratégias, tá? Eu não digo que seria mais eficaz, mas uma das estratégias é tentar ser o primeiro, nesse caso, porque é importante você apresentar esses termos, e os preços e os termos, para fazer o cliente pensar um pouco a respeito deles. Beleza? Testar alguns termos chaves de negociação da conversa, isso pode ajudar a pessoa a definir quando soltar a âncora. Você vai vendo o quanto que o teu cliente está disposto a pagar naquilo, ou a negociar, ou a contratar, enfim, determinado tipo de serviço ou de produto. E quando você tem esse feedback a respeito dessa conversa, você tenta fechar o negócio, tá? Lógico, dentro do protocolo também que a tua empresa permite que você faça, né? Estar calmo, e ter confiança para eventualmente também rejeitar a proposta de âncora por parte do cliente, né? Eu coloco aqui que ele também é esperto. O que que isso significa? Ao mesmo tempo que nós, que estamos vendendo, que estamos tentando negociar, queremos vender, perfeito? O cliente também quer, enfim, tem apego pelo dinheiro dele, né? Por aquilo que ele está tentando comprar ou tentando negociar. Ele também é esperto, então muitas vezes ele vai tentar fechar o negócio. Se aquele negócio for agradável a ambas as partes, ótimo, não tem problema nenhum. Agora, se ele fechar um negócio que você vai ser no prejuízo e a tua empresa, a tua vida depende disso, depende também do lucro, vale a pena você pensar um pouquinho, ok, vou ter que estar calmo, vou ter que estar confiante e tentar é, trazer a negociação de volta à tona. Perfeito? Não deixar que o cliente lance a âncora antes de fato vocês terem fechado os termos para ambas as partes. Perfeito? Fornecer uma justificativa simples, tá? O que que isso significa? Isso aqui é muito importante. Na verdade, é um artigo que foi publicado nos meados dos anos 70, que mostra que quanto mais justificativa eu dou a respeito do meu preço, por exemplo, para um cliente, para um potencial cliente, ok? É mais difícil fechar o negócio. Porque geralmente, quando você vê a pessoa criando muitas desculpas, né? Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo a aula têm filhos adolescentes, né? A minha filha ainda não é adolescente, mas eu sei que vai chegar no momento que ela, né, vai fazer esse tipo de coisa comigo. Que é, quando ela faz uma coisa errada, ela tenta criar o máximo de porquê. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Enfim, dá muita justificativa. E geralmente o cérebro humano ele dá muita justificativa em algo que nem ele mesmo está muito confiante, tá? Quando eu sou simples e direto, eu não dou muita justificativa a respeito do meu preço, dos termos. Os termos eu tenho que deixar bem claro, detalhadamente, mas o preço, basicamente, quando eu sou muito direto, eu digo, ó, esse preço é praticado por causa disso, tá? Eu não dou muito de detalhe disso. Eu coloco o meu cliente em um aspecto mais confiante, de que eu não estou tentando enrolá-lo. Quando você coloca muito porquê, isso por causa disso, nós temos que colocar esse preço por causa desse motivo, devido a isso, essa é a justificativa. Quando eu coloco muito porquê na história, na mente do cliente, inconscientemente, dá o aspecto que eu estou tentando enganá-lo, tá? A ideia não é essa, eu tenho que ser o quê? Simples, tá? Então, ser simples, buscar por essa simplicidade que vai ser muito mais fácil acabar fechando esse negócio. Outra característica seria o quê? Fornecer três ofertas. Aqui eu até coloquei um print screen de uma tela da Adobe,
ok? Por quê? Porque um 3 é um número chave para isso. Geralmente, as pessoas conseguem se decidir quando ela tem 3 opções. Ah, se eu dou menos que 3 opções, muitas vezes o potencial cliente pensa que ele não tem escapatória, tá? Ele se sente muito restrito, muito fechado. Se eu dou muitas opções, digamos, você pode pagar assim, 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 ou tem esse plano, ou tem esse termo, enfim, muita variedade de condições para o meu cliente, ele vai se sentir confuso, tá? E eu não quero um cliente confuso, eu não quero um cliente que crie muita complexidade e indecisão na sua mente. Então, geralmente, 3 é a quantidade de ofertas-chave, digamos assim. Eu coloquei esse print screen da Adobe, por exemplo, que um plano da Adobe aqui, você escolhe 3 opções, ok? O plano anual, posso comprar o plano anual pré-pago, né? Uma é cobrança mensal, outra é pré-pago, e outra é o plano mensal diretamente. Perfeito? Eu tenho 3 opções que eu posso selecionar uma delas aqui. Eles poderiam colocar, tem o plano bimestral, o plano trimestral, o plano quadrienal, enfim, tudo mais, o plano vitalício. Se fossem muitas opções, o potencial cliente ele ficaria confuso e indeciso, e no final das contas ele pensa assim, sabe o que eu penso amanhã? Isso aqui está me dando muito trabalho. Então, 13 é um número-chave de ofertas que eu coloco para ele poder decidir. Perfeito? Outra dica, né, o dar e o levar, basicamente. Então, um dos princípios básicos que diz respeito às habilidades de negociação é o dar e levar. Ou seja, se você está hábil, tá, você como vendedor está hábil a fazer concessões de algo, perfeito? Vale a pena você pedir algumas concessões por parte do teu cliente também. Eu sei que eu não estou desenhando muito bem aqui, mas o que significa isso? Esse dar ou levar significa que vale a pena você sempre colocar para o cliente que você está cedendo alguma coisa, tá? Para ele ver que aquilo está custando para você também. Às vezes a mudança de um termo, às vezes a mudança de um tipo de pagamento, ou uma pechincha mesmo, negociação que está trazendo o preço para baixo para poder fechar o negócio com o cliente. Mas deixe claro que você está cedendo, perfeito? Não precisa fazer de coitado ou de vítima, mas deixe claro que você está cedendo para colocar na mente do cliente assim, olha, é, eu estou entregando isso, mas eu preciso de uma contrapartida. Perfeito? Esse dar ou levar é uma das técnicas mais eficientes que existem para negociação. Quando, obviamente, quando bem utilizada. Criar um bom ambiente que facilite o acordo, né, e não a competição. Isso diz respeito principalmente à linguagem corporal. O que isso significa na prática? Significa que o ambiente onde eu estou, a maneira como eu me porto, o tom de voz que eu utilizo, enfim, as palavras, o vestuário, enfim, a maneira como eu me movimento junto ao cliente, isso tem impacto na negociação. Porque, afinal das contas, eu estou lidando com um cérebro de um cliente. E é um cérebro que pensa, é um cérebro que sente, é um cérebro que toma decisões, e muito disso ele não tem noção. Tá? Não tem noção no sentido consciente, isso está agindo lá no inconsciente dele. Perfeito? Aqui eu até coloco um exemplo para vocês, que se a pessoa usar uma mesa, preferencialmente sentar no sentido transversal. Vamos supor que o teu cliente sente aqui na mesa, perfeito? Não sente aqui, ó, tá? De frente para ele. Isso dá muito aspecto competitivo. Tá? É como se você tivesse uma partida de xadrez, como se tivesse uma quebra de braço. Essa competição ela não é bem-vinda quando você quer fechar um bom negócio. Perfeito? Porque ele vai virar muita briga, não é essa a ideia. Tá? O sentar transversalmente, quando você senta aqui, por exemplo, tá? Quando você senta aqui, você vai gerar no cliente um aspecto mais amigável, tá? Mais é, de mais cordialidade, digamos assim, de mais amizade, que não seria gerado se você tivesse sentado na outra ponta da mesa, por exemplo. Isso aqui é um detalhezinho muito simples, mas que facilita muitas vezes um sim numa negociação. Tá? Então a pessoa se colocar do lado da outra pessoa vai ver que aquilo é mais um amigo do que propriamente uma pessoa que está encarando ela de frente. Perfeito? Turma, vou perguntar para vocês agora aqui, nós já estamos, né, navegando para metade da aula já. Tá dando para ouvir bem? Pergunto. Tá dando para entender? Como é que tá o tom de voz aí? Como é que tá a minha linguagem corporal? É, tá bom, Tá ok? tranquilo. Tranquilo? Então, vamos em frente, então. Mostre como você se sente. O que isso significa na prática? Seja transparente, tá? E isso daqui é outra característica que e isso, na verdade, fecha negócios por você sem você ter que fazer muito esforço, muitas vezes. E diz respeito, muitas vezes, à linguagem corporal, tá? A minha linguagem corporal, ela deve
concordar, ou seja, deve corroborar com as minhas palavras. Então, se eu estou feliz com o andamento da minha negociação, muitas vezes eu devo mostrar essa felicidade ao meu cliente. Tá? Não no sentido de, nossa, eu vou fechar um baita negócio aqui, não necessariamente nesse sentido, mas eu devo respeitar essa felicidade, mostrar como eu estou me sentindo, perfeito? Se eu vejo que eu estou fazendo muita concessão na minha negociação, isso está me deixando preocupado, não tenha medo de mostrar essa preocupação, tá? E falar para ele, olha, eu estou um pouco preocupado, estou ansioso, isso aqui não está sendo bom para ambas as partes, enfim, colocar esse sentimento de seriedade, até um peso, tá? Para mostrar que você está sendo honesto e transparente, perfeito? Eu sei que isso parece uma coisa mais ou menos forçada, mas é que muitas vezes cria-se a ideia de que o vendedor tem que estar sempre de sorriso aberto. Tá? E não é essa a ideia necessariamente. Tá? Você deve ser uma pessoa transparente. Então, não tenha medo de mostrar aquilo que você sente. Tá? Não fique chocado com algum preço inaceitável, por exemplo, que o teu cliente ofereça. Né? Haja naturalmente. Se ele oferecer um negócio que é impensável para você, você pode fazer cara de espantado mesmo, porque você fica espantado. Perfeito? Você concordar a tua linguagem corporal com as suas palavras, isso aqui é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Beleza? Como é óbvio, né? Deixa eu só fazer um adendo. Não quer dizer que vocês estão num dia muito mal, pessoalmente, vocês vão chegar na frente do cliente e, ai, meu Deus, tá um problema, tá terrível. Não quer dizer isso, tá? Então, não precisa deixar transparecer a vida pessoal para o lado profissional, não é isso. O que diz respeito aqui é você agir naturalmente, com base nos sentimentos da negociação, perfeito? Então, é isso que eu quero dizer nesse caso. Não tenha pressa, tá? É algo que enfim, isso vocês sabem como clientes, tá? Então não precisa nem bater muito em cima dessa tecla aqui. Todos nós já fomos clientes, né? Eu já fui numa loja comprar coisas, já fui abastecer meu carro, enfim, qualquer coisa. Se você é atendido por alguém que está com pressa, isso é péssimo, tá? Você se sente mal, enfim, a gente não sabe nem o que está fazendo ali, acho que mais está atrapalhando do que consumindo, alguma coisa não está legal. Beleza? Então a ideia é você nunca pressionar, tá? Não tenha pressa. Você está ali para aquilo, perfeito? Se você não pode atender, você pode dizer para o teu cliente, olha, eu não posso atender nesse momento, dessa forma aqui, de uma forma muito demorada, mas deixa o teu contato, eu converso em seguida, qual que é a tua disponibilidade de horário para amanhã, para semana que vem, enfim, abra novas possibilidades, mas não apresse, perfeito? Se você apressar um cliente, geralmente, um potencial cliente, ele vai abandonar o bom pensamento que ele poderia ter de você. Concentre-se nos problemas do seu cliente. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esqueça momentaneamente as suas metas de venda. Muitas vezes, as pessoas estão tão preocupadas em bater meta que elas não ouvem o cliente. Tá? Elas só pensam em tentar fazer aquela venda porque precisam bater sua meta. Mas eu esqueço muitas vezes de ouvir e de entender os problemas do meu cliente. Quando eu entendo os problemas dele, é mais fácil eu negociar em cima exatamente daquilo que ele quer. Perfeito? Só que para isso eu preciso ouvir. E essa audição, para mim poder ouvir isso atentamente, eu tenho que esquecer momentaneamente de metas eventuais, do final do mês chegando, não bati aquelas metas, eu tenho que esquecer disso. Tá? E focar um cliente de cada vez. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, isso é muito verdade no ramo dos negócios. Ok? Não leve nada para o lado pessoal, como é óbvio, né? Eu coloquei isso aqui porque alguns experts colocam que algumas pessoas deixam a emoção atrapalhar o bom negócio. E quando isso ocorre aqui, né, quando você deixa a emoção atrapalhar o bom negócio, você perde um potencial futuro cliente, né? Ou um cliente reincidente, digamos, uma pessoa que vai lá comprar novamente de você. E se alguém for rude ou difícil de lidar, mais vale a pena você entender o seu comportamento, ou pelo menos tentar entender, mas não levar isso para o lado pessoal. Tá? Todo mundo que já foi vendedor, que já trabalhou, já trabalhou com atendimento ao cliente, sabe que às vezes você ouve algo que não é muito legal, mas não vale a pena levar para o lado pessoal, porque tudo indica que você vai perder mais um cliente se você fizer isso. Seja específico sobre os termos, ok? O seu cliente, eu coloco uma coisa aqui para vocês que vale a pena vocês se prepararem com antecedência, né? Ele vai perguntar se você considera um desconto, tá? Quem é que nunca pediu um desconto que atire a primeira pedra, tá? Todo mundo já pediu um desconto. E o teu cliente vai perguntar isso. Então você deve saber que ele vai perguntar isso. Então você deve ir preparado quanto que a tua empresa deixa você dar desconto, quanto que você está hábil a descontar, ok? Quanto você está hábil a abrir mão. Isso faz parte de um processo.
Perfeito? Faz parte da negociação. Quão bom seria um mundo que não existissem descontos? Né? Eu sou a favor disso, digamos. Ah, se o preço daquela etiqueta é R$ 20, é R$ 20, pronto, acabou. Tá? Eu não quero saber de descontar mais ou não, porque eu sei que se pode baixar, também pode subir, tá? Mas o mundo não é assim, tá? O mundo, as pessoas querem um desconto, então tem que estar preparado para isso, basicamente. Mas antes de chegar nessa fase, eu tenho que deixar muito específico os termos da minha negociação, tá? Antes de decidir sobre esses descontos, eu tenho que discutir e concordar sobre os termos do negócio especificamente, ok? Como que vai funcionar, o que eu estou vendendo basicamente, quantas quantidades, como é que a pessoa vai receber, enfim. Estou falando de venda de produtos, mas pode ser venda de serviços e tudo mais. Antes de qualquer tipo de desconto do preço real que você está praticando, você deve delimitar os termos, tá? Como que vai funcionar, basicamente. Beleza? Deixar os descontos para o final, como eu costumo dizer, porque alguns especialistas dizem que se eu oferecer mesmo 10 a 20%, isso não vai ajudar a mover o negócio para a conclusão. Se eu oferecer esse desconto antes, não é garantia de que esse cliente ele vai ir até o final da minha negociação e vai fechar negócio comigo. Beleza? E, né, por último, ou pelo menos uma das últimas partes, seria resolver os negócios verbalmente antes de formalizar. Tá? O que isso significa? Resolver verbalmente, conversando, antes de fazer o contrato. Tá? Antes de eu fechar a negociação no papel. Porque uma vez fechada a negociação no papel, não se resolve mais coisas verbalmente. Ok? Então, vale a pena eu evitar a proposta de custo até que a negociação esteja concluída. Beleza? Ser agradável, isso eu não vou nem comentar muito, porque é algo que nós temos que ser independentemente, né? E não ter medo de ir embora caso for necessário. Ou seja, se eu sentir que o meu cliente não está disposto mesmo a fechar, independentemente dos termos lançados, eu não preciso me sentir pressionado a continuar forçando. Eu posso ir embora, sem problema nenhum, tá? E mais vale a pena deixar uma porta aberta para o futuro do que propriamente fechar tudo como sendo um vendedor muito chato, digamos assim. Beleza? Turma, mais uma vez vou perguntar para vocês, como é que tá? Tranquilo? Até agora o conteúdo, tá bom? Tá dando para entender? Tá indo muito rápido? Para mim tá tranquilo. Então, beleza. Eu sei que eu tô falando talvez um pouquinho rápido, mas porque não vai dar, senão não daria tempo de nós vencermos tudo. De qualquer forma, se vocês viram, os slides estão com bastante informação. Então, quando eu disponibilizar para vocês, vocês podem ler tranquilamente em casa, né? Que vocês vão ter todo o acesso ao conteúdo. Por que as pessoas compram e não compram de você, tá? Eu vou colocar aqui alguns tópicos gerais. Nós não vamos ler um a um deles, mas basicamente o que faz a pessoa mover-se a comprar de mim, por exemplo? Né? O que faz ela pensar para negociar, né? Para fechar a compra de algo, para negociar algo? Os benefícios, né? Se atende aos requisitos dela, o orgulho, né, digamos, comprar algo por orgulho propriamente, pode ser por âmbito profissional, né, profissionalismo, padronização ou um hábito, ou seja, a pessoa está habituada a comprar aquilo, então não necessariamente que ela necessite ou que isso vai trazer um grande benefício para ela, mas é simplesmente por hábito, né, ela está habituada a fazer isso, por relação, né, custo-benefício, por imitação ou moda, às vezes a pessoa nem compra porque ela quer um produto, ou porque ela quer um serviço, mas é simplesmente porque é a moda, né, o modismo, a imagem da marca, o medo, o mesmo prazer, enfim, todas são características que fazem com que a pessoa compre, beleza? O que acontece? Eu, como vendedor, como negociador, eu tenho que ter isso em mente para que, para saber se para o meu cliente em potencial, né, para a pessoa que eu estou oferecendo o meu produto, em que categoria que esse produto pode vir a se encaixar para ela. Perfeito? Eu só vou saber disso conhecendo o meu cliente, tá? Conhecendo as pessoas que vão vir a comprar de mim. Porque, ao mesmo tempo que eu sei das razões que fazem a pessoa comprar, né, determinado tipo de produto, existem algumas coisas que fazem ela não comprar, por exemplo. Ela não confia em quem geralmente? No vendedor, né? Vocês lembram dos dados que nós mostramos anteriormente na aula passada? Vocês viram que apenas 3% de mais de 1.000 pessoas, né, entrevistadas no mundo todo, apenas 3% confiam nos vendedores. Okay? Então, isso é muito pouco, realmente. As pessoas, muitas vezes, têm algum produto que elas acham que não ajuda ou não serve, né, quer seja produto ou serviço. Elas não têm pressa, tá? Ou seja, o cliente pode esperar um pouco mais e quando o cliente espera um pouco mais, ele acaba não comprando ainda.
tem comprometimento com outras pessoas, então muitas vezes eu vou oferecer algo, mas a pessoa já está comprometida, está fidelizada com outras empresas, outro tipo de produto, ou simplesmente aquele produto não tem um benefício que ela pretende, perfeito? Tanto as razões que faz ela adquirir um produto ou um serviço, como as razões que faz ela não adquirir um produto ou serviço, eu devo ter em consideração antes de fazer a minha abordagem, perfeito? Que tipos de clientes eu estou falando aqui, então, professor Matheus? Ora bem, eu vou colocar aqui 3 modelos gerais, né? Não vou explicar muito detalhadamente, mas são 3 tipos de clientes que são os clientes que sabem o que querem e sabem como vão ser satisfeitos, os clientes que sabem o que querem, mas não sabem como serão satisfeitos, e os clientes que não sentem nenhum tipo de necessidade. Ora bem, como é que cada um deles se comportam, tá? No modelo da ação daqueles que sabem o que querem e sabem como ser satisfeitos, a ideia é eu atender, né, entender a necessidade, identificar essa necessidade do cliente, oferecer soluções certas e relevantes, né, para esse cliente, né, negociar e basicamente fechar o negócio. Por quê? Isso aqui é um caminho de linha reta, digamos assim, um caminho mais ou menos linear, porque a pessoa, o cliente, o potencial cliente, ele sabe o que quer e aonde quer chegar. Ele sabe como vai ser satisfeito. Então é mais fácil de negociar, porque eu basicamente tenho que entender as necessidades dele e oferecer as soluções. Com base nisso daqui, ó, eu já sei o que ele quer e onde ele quer chegar. A partir do momento que eu ofereço, eu vou conseguir negociar e vou fechar negócio porque é o que ela quer. Tá? Então, a solução que você está oferecendo é exatamente aquilo que vai atender a expectativa do teu cliente. Perfeito? No outro modelo, né, dos clientes que sabem o que querem, mas não sabem como serão satisfeitos, eu parto do seguinte pressuposto, né? Então, os experts dizem, né, que você atende o cliente, entende, ou pelo menos cria uma necessidade para ele, né? Então, se ela ainda não tem necessariamente uma necessidade, você cria, né? Você coloca o quão importante aquele produto ou aquele serviço pode ser para ela, né? Quanto benefício pode ter. Você oferece soluções certas, né, e relevantes com opções para o cliente fazer e fazer as suas recomendações também, beleza? A partir do oferecimento dessas opções aqui, quando ela não sabia como ia ser satisfeito, quando você oferece essas soluções, ok? Ela pode pelo menos descobrir qual dessas soluções pode satisfazer ela. E quando ela descobre, ela vai e escolhe, né, a solução que você ofereceu, aí você negocia e consegue fechar o teu negócio. Tá entendendo? É uma forma mais ou menos linear também de lidar, mas olha como é uma matemática simples, né? Não que a venda seja uma matemática simples, porque não é, tá? Esse processo aqui é lento, é demorado, é complexo, mas a ideia é essa, a ideia é mais ou menos simplificada. Então, a pessoa que sabe o que quer e onde ela quer chegar, é mais fácil de eu conseguir ter o produto certo, na hora certa, da maneira certa para ela, do que aquela pessoa que não sabe o que quer. E aquela que não sabe, eu ainda assim consigo chegar no que ela quer através das opções que eu posso estar lançando para ela querer comprar meu produto ou meu serviço. E como é que eu faço com aquele cliente que não tem necessidade nenhuma? Tá? Aquele que não sente essa necessidade. Então, a partir do momento que eu atendo ela, identifico, tento entender ou pelo menos criar uma necessidade para ela, eu vou fornecer informações e ajudar o cliente a avaliar a oferta, tá? Então, eu forneço essas informações do que eu estou vendendo, o que é o meu produto, o que eu estou tentando negociar, basicamente, para que ela possa avaliar essa oferta e criar o interesse suficiente, tá? Se ela criar um interesse por aquilo que ela não estava interessada, ela não tinha essa necessidade, mas eu consegui criar esse interesse necessário para ela, tá? Eu vou chegar num consenso, tá? Se eu chegar no consenso, ok? Se eu chegar nesse consenso aqui, basicamente eu vou oferecer soluções certas e relevantes e eu consigo fechar o negócio. Então, o que é esse consenso basicamente? Quando o cliente não sabia o que queria necessariamente, mas eu oferecia algo e ele achou interessante, com base nas opções e no benefício que eu criei, na necessidade que eu criei daquele meu produto, daquele meu serviço. Então, se ambos decidiram que aquilo é interessante e ele se tornou hábil, né, ou pelo menos apto em fechar o negócio, é mais fácil fechar esse compromisso e completar essa negociação. Perfeito? Agora, se esse consenso não existiu, tá? Se esse consenso não existiu, basicamente eu tenho que manter a porta aberta. Não vale a pena eu ficar insistindo em cima disso daqui, tá? Porque ele já não sabe, o cliente não sabia o que queria e não tinha necessidade, tá? Então, se eu criei algo, nem sempre vai acontecer, ele vai
eu conseguir torcer a mente dele naquele dia. Então, mais vale a pena deixar ele pensando a respeito das ofertas que eu criei, tá? Eu deixo ele pensando um pouquinho a respeito disso, para que futuramente eu, com a porta aberta, eu consiga fechar o meu negócio. Perfeito? Turma, antes de eu passar para a explicação do PIPA agora, quero perguntar para vocês. Ficou alguma dúvida? Comentário? Pergunta? Como é que foi o conteúdo? Muito denso? Muito vasto? Muito rápido? Hora de vocês falarem agora. Estão me ouvindo ainda? Estão acordados? Não é nem 8 da noite, pelo amor de Deus, não vamos dormir ainda. Professor, Hum, naquela parte ali dos descontos, quando eu morei no litoral, eles utilizavam muito uma técnica. Eles davam um valor acima do preço que era o preço, né, real. aham. E quando a pessoa pedia desconto, eles só diminuíam para o preço real. Eles usavam muito essa técnica em venda, principalmente em beirada de praia. Aham. Era muito utilizado esse sistema para que eles não saíssem perdendo muito. Sim, essa técnica aí, né, muitas pessoas comentam dela a respeito durante a negociação, né? Então, quando você está negociando, então geralmente você lança, você sabe qual o valor, a zona de pagamento que o teu produto ou teu serviço deve atuar, né? Em que nível de pagamento. Então você lança, durante a negociação, você lança um preço acima. Se a pessoa fechar negócio ali, fechou. Se ela não fechar, daí você tenta trazer para baixo, né? É uma técnica, né, de negociação legítima, digamos assim. Os árabes utilizam muito essa técnica, na verdade. Eles gostam de discutir a respeito disso. O único problema que existe nesse caso, foi bom esse comentário, e isso é muito aplicável naquela negociação olho a olho, né? Na conversa, digamos assim. É um problema que não existe muito. É difícil de você definir muitas vezes através de outro tipo de negociação, por exemplo, aquela venda que eu estou tentando fazer online, né? Então eu lanço o meu produto e ele tem aquele preço. Ora, se eu já estou colocando um preço acima e é online, eu estou permitindo que o meu potencial cliente possa pesquisar em outros sites o mesmo produto e pode ser que ele encontre o preço mais barato. E ele vai lá e compra mais barato. Quando, na verdade, eu poderia cobrar mais barato se eu não quisesse fazer esse desconto no final. Deu para entender? Então, essa técnica, ela funciona, né, no olho a olho, na conversa direta. Eu posso tentar negociar em cima de alguns termos com o valor acima, para que quando der o desconto eu possa abaixar. Mas ela não vai funcionar em outras formas de negociação, como, por exemplo, essa técnica de venda online, por exemplo, em sites, né? Deu para entender qual que é a diferença? Deu sim. Perfeito. Mais alguma dúvida? Comentário? Eu gosto de conversar com vocês, pessoal. Não? Tudo ok? Vamos em frente? Então vamos em frente. Eu vou ver uma coisinha aqui para vocês antes. Deixe-me só conferir aqui uma coisa. Vamos aqui ver. Tá, eu vou fazer o upload de novo da apresentação agora. Eu quero colocar aqui para vocês a respeito do Pipa, tá bom? Eu vou colocar um pouquinho a respeito do Pipa. Eu quero que vocês prestem atenção pelo seguinte: futuramente eu vou voltar a comentar sobre isso, tá? Então não se preocupem se vocês não pegarem essa explicação como um todo. Eu vou voltar a comentar sobre isso. Mas vai ser muito bom vocês prestarem atenção. Vai ser uma explicação breve, mas é só para ajudar vocês a já irem pensando. E se vocês ainda não pensaram, vale a pena começar a pensar agora em começar a desenvolver esse pipa, porque o tempo passa muito rápido. Nós já estamos em setembro. A primeira tarefa vocês vão ter que entregar no final do mês que vem, tá? Então vocês têm aí sensivelmente 2 meses para estar fazendo ela. E passa muito rápido, então vale a pena vocês seguirem à risca essas recomendações para que a nota de vocês seja boa, digamos assim. Não apenas a nota, mas que vocês tenham uma experiência com esse trabalho muito é, construtiva, tá? Então, eu vou dar algumas instruções sobre esse projeto integrador de aprendizagem, o PIPA do semestre, tá ok? Qual que é a primeira tarefa do PIPA, então? Algumas, em função do coronavírus, tá? Teve mesmo com as dificuldades que nós tivemos com esse coronavírus, algumas coisinhas surgiram, que é algumas empresas que conseguem, mesmo frente à pandemia, né, à crise mundial, se sobressair.
E se ela não consegue sobressair, pelo menos ela está tentando, ela está explorando novos mercados, enfim, tudo mais. A ideia dessa primeira tarefa do PIPA é vocês conhecerem um pouquinho do impacto que o coronavírus teve, por exemplo. Aqui eu sei que não é o coronavírus, tá? Mas eu coloquei outro desenho, outra molécula, outra célula. O impacto que o coronavírus teve nas cidades, né, nas organizações como um todo, nas empresas e nas pessoas, tá? Que estão envolvidas nessas organizações. Então vamos lá. As explicações que eu vou dar aqui agora para vocês, elas estão no portal, tá? Então eu só vou explicar, né, reexplicar, digamos assim. Então essa primeira tarefa da avaliação do PIPA, ela é aplicando soluções, perfeito? Essa é a primeira tarefa aplicando soluções. Então, vocês podem desenvolver elas em até 4 pessoas, ok? Então, como os pipas anteriormente, né, eram desenvolvidos, então, até 4 pessoas vocês podem. Professor, pode uma? Pode fazer sozinho. Pode 3? Pode fazer sozinho. Pode fazer em 3, em trio. Podem 4? Pode fazer em 4 pessoas. Podem 5? Não. Tá bom? 5, não insistam. 5 não é possível, ok? O mesmo trabalho em 5 pessoas, se cinco pessoas submeterem o mesmo trabalho, é sinal, quando os professores foram corrigir, então é sinal que alguém copiou de alguém. Tá? Então vai ser basicamente um plágio para todo mundo e vocês não vão alcançar a nota. Então, limite de até 4 pessoas. Perfeito? Sendo que cada integrante deve postar no seu ambiente virtual o seu trabalho. Por favor, pessoal, não cometam um erro de, ok, fiz eu, o João, o José e o Pedro. Beleza? Então ficou encarregado do Pedro postar tudo. E ele postou no nome dele lá e nós não. Porque nós fizemos em grupo, então foi um. Não façam isso, pessoal, porque se vocês fizerem isso, só vai valer a nota daquele que postou. Perfeito? Então, se fizerem 4 pessoas, os 4 postam a mesma atividade no portal, beleza? E sempre atividade com o nome de todo mundo lá, tá? O nome dos 4 integrantes, perfeito? Não só o nome de uma pessoa só. Então, o nome dos 4 integrantes em todos os trabalhos, tá ok? Alerta, né, como está no próprio portal. Esse trabalho deve seguir o manual de trabalho acadêmico que está lá no portal de vocês, beleza? Pessoal, leiam aquele manual do trabalho acadêmico, não necessariamente como uma leitura aprofundada, mas veja como deve ser feito, tá? Como é que tem que estar a folha, beleza? Vocês devem escrever com a folha no formato de retrato, beleza? Então os textos vão ter que estar assim, não em forma de paisagem, como alguns já me mandaram assim, por exemplo, o texto, tá? Isso aqui deve seguir o trabalho acadêmico, perfeito? Então vocês, como é que é isso, professor? Que tipo de fonte eu uso? Qual que é o tamanho da letra? Tudo isso está no manual de trabalho acadêmico. E se vocês falharem nisso, pessoal, tem desconto na nota, tá bom? Não sou eu que digo, não é o professor Gilmar, não é a professora Mia, não. É o padrão, tá? É o conceito padrão. Falhou nesses critérios pequenos, vai ter desconto na nota. Então, mais vale a pena você garantir isso simplesmente seguindo as normas que estão no trabalho acadêmico. Beleza? Garantir uma boa nota. Ok, então o que vocês devem fazer basicamente? A partir de um estudo de caso proposto, tá? Esse estudo de caso ele está lá no documento, no caderno do PIPA. Ok, eu vou até colocar aqui, ó, no caderno do PIPA. Professor, onde é que está esse caderno do PIPA? Está lá no portal de vocês. Ok? Então está lá no AVA. Então vocês entram lá no AVA, lá na atividade do PIPA, lá de vocês, do Projeto Integrador Profissional da Aprendizagem, e lá dentro vocês vão ter um item lá, um documento em PDF, que é o caderno do PIPA. Lá está tudo explicadinho que estudo de caso é esse, beleza? Vocês vão ter que ir lendo aquele documento. Tem um documento, tem mais ou menos, eu não lembro bem, tem mais ou menos umas 30 páginas, mais ou menos. E lá pela metade do documento ele mostra qual é esse estudo de caso. Então vocês vão lendo, vocês vão achar esse estudo de caso proposto, beleza? A partir disso, vocês vão elaborar uma introdução e uma fundamentação teórica desse projeto, tá ok? Ressaltando que na introdução e na fundamentação teórica sejam identificadas as situações que necessitam de ações para melhorar processos, negócios e cenários nesse momento de pandemia mundial. O que isso significa? Lá naquele estudo de caso, vai ter um exemplo que vocês vão ter que seguir, basicamente, e quando vocês escreverem a introdução e fundamentação teórica disso, vocês devem citar, né, ou pelo menos devem identificar como que você pode melhorar aquele exemplo daquelas empresas, né, daqueles negócios, daquele cenário que foi afetado pela
pandemia mundial, beleza? Na sequência, ou seja, em seguida, você seleciona uma empresa a ser entrevistada, tá? Então, pode ser uma empresa da tua cidade, pode ser uma empresa da tua região, enfim. Assim como foi no semestre passado, lembra que vocês deveriam entrevistar uma empresa? Mesmo modelo, tá? Então, você seleciona uma empresa a ser entrevistada de acordo com o seu curso. O que é esse de acordo com o seu curso? Preferencialmente, quem é de, por exemplo, processos gerenciais, escolhe uma empresa que tem, na verdade, todo o processo é gerencial, né, digamos, mas alguma empresa que tem o ramo gerencial muito explícito no seu negócio, tá? Quem é de gestão ambiental, por exemplo, escolhe uma empresa relacionada à gestão ambiental. Quem é de logística, escolhe uma empresa relacionada, que tem uma relação com processos logísticos também, beleza? E nessa entrevista, então, você descreve as principais características da empresa e aplica um questionário que está descrito no quadro vermelho que está presente no caderno do PIPA, tá? Esse quadro vermelho está dentro desse caderno do PIPA que eu falei para vocês, e lá dentro tem um quadro vermelho mesmo, né? Tem em vermelho o fundo, assim, e tem várias perguntas. E essas perguntas vocês devem aplicar na empresa, tá? Depois vocês fazem análise e descrevem os resultados dessas perguntas que vocês fizeram. Perfeito? Aqui, o processo, como é que é feito basicamente a atividade, né? Vocês fazem leitura do estudo de caso, né, que está lá naquele caderno do PIPA, perfeito? Mais uma vez, vou colocar aqui, ó, né? Está no caderno do PIPA, beleza? Onde é que está o caderno do PIPA, professor Matheus? Está lá no AVA de vocês, tá bom? Ora bem, então vocês fazem essa leitura desse estudo de caso e vocês queria apresentar de forma sistêmica os cenários, situações e problemas comuns nas mais diversas áreas e momentos cotidianos. Ou seja, ele vai dizer, naquele estudo de caso, o que está acontecendo naquela cidade ou nas empresas como um todo. Perfeito? Assim como foi da vez passada, o mesmo modelo agora, só que é outra cidade, é outra empresa, digamos, outras empresas envolvidas, né? Por causa da pandemia mundial. Então, quais são as sugestões, tá, de áreas que vocês podem analisar? Quem é de processos gerenciais, como é o caso de vocês, por exemplo, vocês vão verificar os problemas da gestão empresarial, né? Não a gestão da empresarial, ok? Problemas da gestão empresarial. Quem é de recursos humanos, problemas relativos à gestão de pessoas. Quem é de logística, da gestão de logística e tudo mais, e gestão ambiental, a mesma coisa. Vocês focam aqui, ó, beleza? Vocês vão focar aqui em cima. Então, quando vocês forem criar as soluções para isso, tá? As soluções para os problemas da gestão empresarial, porque vocês estão no curso de processos gerenciais, então vocês vão criar soluções especificamente para os problemas que têm relação com o curso de vocês. Perfeito? E o que vocês vão entregar, então, professor Matheus? Olha, é um PDF, tá? Que vocês vão seguir as normas do trabalho acadêmico, como eu comentei anteriormente, vocês leem lá. Está lá no portal de vocês também no AVA, ok? Lá no AVA tem as instruções de como é que deve ser feito esse trabalho acadêmico. E esse trabalho vocês vão ter que falar uma capa, uma folha de rosto, e vai ter que conter uma introdução, né, uma introdução geral sobre o que vocês estão fazendo naquele trabalho, a fundamentação teórica dentro do contexto de cada curso, beleza? Então, se vocês estão falando sobre no caso de vocês aqui, sobre problemas na gestão empresarial, então vocês peguem fundamentação teórica que tem relação com gestão empresarial. Perfeito? Vocês fazem a seleção e descrição da empresa a ser entrevistada, né? Ou seja, vocês vão entrevistar aquela empresa, vocês vão dizer quem eles são, o que eles fazem, aonde que eles atuam, que ramo que é, que tipo de produto ou serviço que eles realizam e tudo mais. Beleza? E, por último, vai ter que ter nesse documento também uma análise de resultados, né? Ou seja, a aplicação do resultado, né, do questionário que vocês fizeram, daquele que está no quadro vermelho, vocês colocam as perguntas que foram feitas e as respostas tidas, né? E como é que você... Coloca um pouquinho da percepção de vocês a respeito daquelas respostas também, tá? Podem sentir a vontade em colocar isso. E, por último, obviamente, né, as referências bibliográficas, da onde que vocês tiraram textos da introdução e da fundamentação teórica de vocês, perfeito? Coloca lá da onde que foi tirado. Foi de tal site, foi de tal livro, ou de tal artigo, ou de tal vídeo que está disponível no YouTube e tudo mais, ok? Aqui eu vou, como falei para vocês, eu vou disponibilizar esses slides e vai estar tudo explicadinho. O que vai ter que ter na introdução, o que é fundamentação teórica, o que é a seleção e descrição da entrevista e análise de resultados, perfeito? Nós não vamos nos prolongar muito em cima desse tópico aqui. Essa primeira tarefa, então, vai ter que ser enviada no portal até o dia 31 de outubro, beleza? O dia do Halloween, né, inclusive.
até o dia 31 de outubro. E esses são os critérios de avaliação. Pessoal, os critérios de avaliação, por que isso é importante? Tá? Essa nota da primeira tarefa, então, ela vale 40% da nota total. Então, se o conteúdo abordado na fundamentação teórica ele é condizente com a proposta, vocês têm 3 pontos. Se a empresa, se você apresentou adequadamente o histórico da empresa ser entrevistada, ou seja, se você explicou quem que é a empresa, da onde que é, o que que ela faz, enfim, fez tudo de forma adequada, vocês ganham mais 3 pontos. Se o texto de vocês seguiu o manual acadêmico, pelo amor de Deus, siga o manual acadêmico, pessoal, que simples fato de vocês seguirem exatamente o tipo de letra, o tipo de formatação, como que está feito o parágrafo, o espaçamento entre letras, o tamanho da letra, o tipo de página, se tem número de página ou não, se tem sumário, se tem capa. Eu já recebi trabalho que não tem nem capa. Então, se vocês seguirem isso, vocês já recebem 2 pontos de graça, beleza? Não de graça, mas basta seguir isso daqui. E se o texto de vocês tem no mínimo 3 e no máximo 5 páginas, vocês recebem mais 2 pontos. Beleza? 3 com 3 dá 6, com mais 2 dá 8, com mais 2 dá 10, nota 10 essa primeira tarefa. Beleza? Se vocês não cumprirem tudo isso, vai descontando ponto até de onde vocês não cumpriram. Ok? A segunda tarefa do PIPA, daí na aula que vem eu até posso explicar um pouquinho melhor para vocês, mas a segunda tarefa é mais simples, porque basicamente vocês também vão seguir o manual de trabalho acadêmico, ok? E com base nas entrevistas que vocês fizeram, né, na entrevista que vocês fizeram na empresa que vocês escolheram na primeira tarefa, ok? Vocês vão propor, né, como vocês propõem ou sugerem ações para serem tomadas pela empresa para que se mantenha competitiva em frente à pandemia, beleza? Vocês vão fazer um seminário. Tá? O que é esse seminário, basicamente? Vocês vão organizar alguns slides para apresentar esses resultados, ok? Para quem que vocês vão apresentar, professor Matheus? Para nós, né? Para mim, professor, para o professor Gilmar, para os outros alunos da turma. Aí ainda não tem data definida, né? O modelo pode ser que seja online ou não, enfim, não se sabe como é que vai ser, porque isso aqui é até o final do ano. Mas a ideia é que vocês vão ter 15 minutos para fazer essa apresentação. Beleza? E essa data ainda vai ser agendada, tá bom? Então, essa data ainda vai ser agendada. O que acontece? O que vai ter que ter nesses slides ali? Então, você, no mínimo 8, no máximo 12 slides, que deve ter os dados de vocês, o nome de cada um dos participantes, beleza? A introdução de vocês, o desenvolvimento de como que vocês fizeram, a empresa entrevistada, análise dos resultados, tudo isso daqui já estava na primeira tarefa, tá bom? Tudo isso aqui já estava na primeira tarefa. O que vocês vão colocar a mais que não estava na primeira tarefa? As propostas, né, ou sugestões para a melhoria da empresa de acordo com o contexto, tá, de acordo com a pesquisa. Uma conclusão de vocês e as referências, né, que no caso já estavam referências lá também na primeira tarefa, mas agora vocês colocam mais alguma que vier a ser usada para a segunda tarefa. Beleza? O prazo para vocês enviarem, tá, em PDF, ok? Para vocês enviarem em PDF essas apresentações de slides é até o dia 28 de novembro, tá? Pelo portal, no AVA de vocês. Mas vocês ainda vão fazer a apresentação que vocês vão fazer ainda não está definida, tá? Mas quando os professores definirem, aí vocês vão ter 15 minutos para apresentar, beleza? E mais 10 minutos para que eventuais questionamentos sejam feitos sobre o trabalho de vocês, como se fosse uma banca, necessariamente. Perfeito? Esses são os critérios de avaliação, segue o mesmo modelo do anterior, tá? Então, vocês têm 5 pontos. Se vocês fizeram uma estrutura adequada, se vocês apresentaram o domínio do conteúdo, se vocês apresentaram com clareza as informações da pesquisa, vale 3 pontos a apresentação da proposta de uma solução mensurável, né? Daquilo que vocês estão propondo, como é que você vai medir a solução que você está colocando para a empresa, para enfrentar essa pandemia. A apresentação dos slides estava de acordo com o formato acadêmico, né? Mais um ponto aqui. E se cumpriu o tempo determinado para a apresentação, que é no máximo 15 minutos. Então, você tem mais um ponto. Então, 5 mais 3 mais 1, nota 10, beleza? Se vocês tiverem 10 aqui e 10 na primeira tarefa, nota 10 para vocês no PIPA, beleza? Isso aqui, essa segunda parte, vale 60% da nota da disciplina. Turma, encerro a aula de vocês agora. Eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida nesse aspecto? Não? Eu sei que talvez ficou, mas deu para entender um pouquinho melhor do que se eu não tivesse explicado, correto? Daí, assim, dúvidas futuras vão surgindo e vocês vão me escrevendo. Na próxima aula eu comento mais um pouquinho sobre o PIPA ali, mas não de uma forma tão completa assim, mas
comento ali uns 5 minutinhos só para dar uma mão para vocês tirarem alguma dúvida, vocês podem perguntar também, tá bom? Eu pergunto agora, ficou alguma coisa muito grande, duvidoso na mente de vocês ou não? Tá todo mundo me ouvindo ainda? Estão, né? Tranquilo, professor. Por enquanto, sim, né? Esse é o espírito. Eu sei que depois eu sei, pessoal, não se preocupe, depois vão ter dúvidas, tá? Isso é normal, né? Acontece, é a primeira vez que estão de contato com essa minha explicação agora. Mas não tenham medo de perguntar, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, vocês têm meu e-mail, ok? Me escreve lá, diz, ô professor Matheus, pô, surgiu uma dúvida aqui. Ou então, se você não quiser esclarecer por e-mail, mas quer esclarecer, né, assim como nós conversamos, na aula que vem, pergunta lá, ô professor, só dá um minutinho de explicação do pipa de novo lá, eu tô com uma dúvida nesse aspecto. Eu explico, não tem problema nenhum, beleza? E se caso vocês quiserem tirar dúvida sozinho, lá no portal de vocês, tem um vídeo que explica, e tem também todas essas informações que eu coloquei aqui para vocês agora, tá lá no portal também. Então dá uma conferida lá, já vão se reunindo em grupo, né, ou pelo menos não reunir presencialmente, mas vão conversando com colegas para vocês fazerem essa atividade, perfeito? Para não deixar para a última hora, tá ok? Queridos e queridas, né, do meu Brasil, né, não do Brasil, mas pelo menos da minha região aqui. Eu me despeço de todos vocês, então fiquem à vontade, quem quiser sair da sala pode sair. Ainda não? Tá? Quem tiver mais alguma dúvida pode perguntar em seguida, porque em seguida nós temos a outra aula do pessoal de gestão ambiental, mas então do processo gerenciais já estão dispensados. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, professor. Boa noite e até a semana que vem. Não esqueça, tá? Terça-feira, no mesmo horário, estaremos juntos novamente. Tá bom? Boa noite, professor. Boa noite.